Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais uma aula sobre o conteúdo que a gente está abordando essa semana. Na verdade, a gente começou esse conteúdo desde a semana passada. Trata-se da norma jurídica. Então, inicialmente, a gente conversou sobre o conceito de norma jurídica e os tipos principais, que seriam as normas jurídicas de conduta e de organização, e também as 5 características ou elementos da norma jurídica, que é a imperatividade, generalidade, abstratividade, bilateralidade atributiva e coercibilidade. Então, esses foram os assuntos da nossa videoaula anterior e também discutimos eles em nossos encontros virtuais durante a semana. Nesse momento, a gente vai passar a discutir e conversar um pouco sobre a estrutura da norma jurídica, principalmente na visão de 2 autores, que são Hans Kelsen e Carlos Cosse, tá? Então, para conversar sobre isso, vou guiar aqui minha aula compartilhando com vocês os slides, que também estarão disponibilizados em PDF lá no nosso portal virtual da faculdade, tá? Então, pessoal, norma jurídica e estrutura. Vamos lá conversar sobre isso. Primeiramente, para que a gente possa compreender esse conteúdo, eu faço uma retomada inicial sobre os tipos principais de normas jurídicas, de normas que nós vamos encontrar, né? Nós já discutimos um pouco sobre isso quando falamos sobre o mundo da natureza e o mundo da cultura, né, tentando localizar o direito dentro de um desses universos, como também quando a gente vai falar da distinção do direito dentro do mundo ético, junto às outras normas que visam ordenar o comportamento do homem em sociedade. Então, retomando a estrutura da norma jurídica junto a essas outras normas, eu destaco a estrutura lógica das leis físicos-naturais, onde eu vou ter apenas o juízo de constatação da realidade. O que isso quer dizer? No mundo da natureza, no mundo das leis biológicas, físicas, naturais, nós vamos ter como norma uma noção de causa e efeito. Então, se eu tenho um determinado fato, necessariamente eu terei uma determinada consequência ou resposta diante daquele fato. Exemplos disso, né, eu posso citar, por exemplo, a lei da física, onde quando uma água atinge uma determinada temperatura, ela irá passar do estado líquido para o gasoso, ou se também for uma temperatura muito abaixo, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Isso deve acontecer dessa maneira, seguindo essa regra geral aplicável a todas as situações, né, dentro das mesmas condições, porque é uma lei que simplesmente constata a realidade, uma relação necessária que existe entre o fato e a consequência, relação de causa e efeito. Já quando a gente fala do mundo da cultura, onde se inserem as normas éticas e as normas jurídicas, a gente vai ter que a estrutura da norma já é uma estrutura que visa indicar um comportamento. Ela não vai constatar a realidade porque o sujeito a quem se dirige essa norma é um sujeito livre e, portanto, ele pode ou não cumprir com aquela consequência que se espera. Então, dentro dessa realidade das leis culturais, eu tenho que um fato, ele gera possíveis consequências. Ele tem várias possibilidades de o sujeito responder àquele fato, tá? Mas a norma, ela vai indicar uma consequência que se elege como aquela que deve ser adotada pelo sujeito quando ele está diante dessas condições. Então, por isso que é um dever ser, é um guia de conduta, é um indicativo. Não tem como ser 100% das vezes aquele comportamento esperado, porque o sujeito a quem a norma se destina, que é o homem, é um sujeito livre. E ele pode ou não cumprir com o que a norma indica como caminho, como alternativa de ação diante de determinado fato, situação fática, tá? Então, o direito ele vai seguir como base para a sua norma, para a maneira como é elaborada a norma jurídica, essa sentença básica de que se eu tenho um evento A, um fato A, eu espero a conduta B, deve ser B. Só que ela vai além disso. Se a gente for observar, a estrutura moral, a estrutura religiosa, ela também segue esse padrão, porque todos são normas éticas. Mas a norma jurídica, ela tem um plus, há um acréscimo de uma estrutura nessa estrutura inicial aqui das leis culturais.
esse acréscimo, que é o que a gente vai conversar hoje, né, faz com que a gente possa afirmar que a norma jurídica ela vai ter uma composição dúplice. Então, é formada por, na verdade, duas estruturas que se entrelaçam, que se relacionam, tá? Então, a norma jurídica tem a estrutura dúplice, pois consta de duas proposições normativas, duas normas jurídicas que entrelaçadas constituem só uma norma jurídica completa. Agora, a maneira como essas duas normas jurídicas, elas se organizam e se entrelaçam, vai ser encarada de maneira diferente, dependendo do aporte teórico do doutrinador. Tá? Então, a gente vai discutir aqui duas visões principais, que é a visão de Hans Kelsen e a visão de Carlos Cossio. Então, para Hans Kelsen, a norma jurídica é formada por dois tipos de norma, que é a norma primária e a norma secundária. Tá? Então, a norma primária para Hans Kelsen seria aquela que a gente acabou de ver, né, aquela que descreve qual é a conduta esperada diante de um determinado fato. Então, é a norma que prescreve a conduta, dado um fato, deve ser uma determinada prestação, e é um derivado da norma secundária. A gente vai já falar sobre isso. Mas vamos dar um exemplo para ficar mais claro. O pai que possui filho menor deve prestar-lhe assistência material. Exemplo, qual é o fato aqui? Qual é a circunstância que enseja uma determinada consequência? A circunstância é o pai que possui filho menor. Então, o sujeito ele possui um filho que é menor de idade. Essa é a situação fática, ocorre corriqueiramente na sociedade. Agora, qual é a prestação, a conduta, a consequência que a gente espera que o sujeito haja, que o sujeito tenha diante desse fato? A gente espera que ele preste assistência material a este filho, tá? Então, colocando esse exemplo na estrutura normativa da norma primária, nós vamos ter que, dado um fato, deve ser uma determinada prestação. Coloquei aqui outro exemplo: não se deve roubar. Então, colocando essa norma nessa estrutura de norma primária, eu vou ter, se uma coisa não é sua, você não deve se apropriar dela mediante violência ou grave ameaça, que essa é a definição do crime de roubo, certo? Agora, a norma secundária para Kelsen já seria aquela que vai descrever qual é a conduta que não se quer que tenha e qual a consequência você sofrerá se você fizer ela, tá? Então, é a conduta, a norma secundária ela tem um papel de exteriorizar o caráter coercitivo do direito. Então, vai dizer que se você não cumprir aquele mandamento, aquela norma que prevê qual é a conduta correta, você vai ter uma determinada sanção, uma determinada consequência que você precisará suportar. Então, trazendo novamente o exemplo do pai. O pai que não presta assistência material ao filho menor, esse aqui é a conduta que não se quer que tenha. Veja, é o não P, dado a não prestação. Então, você não fez aquele comportamento esperado. Você não prestou assistência material ao seu filho menor. Deve ser submetido a uma penalidade. Esse aqui é o dever ser da sanção. Então, se você fez a conduta que não era permitida, você sofrerá uma sanção. E aí, nesse exemplo que a gente está usando, a penalidade pode ser uma prisão por não pagamento de pensão alimentício ou até mesmo destituição do poder familiar, por exemplo. Perder a guarda da criança, enfim. Agora, no exemplo do roubo, que foi outro que eu trouxe também. Então, se você pegar algo que não é seu mediante violência ou grave ameaça, veja, você está fazendo a conduta que é proibida, você receberá como consequência uma sanção que vai ser uma prisão de determinado tempo, dependendo das condições que acompanham o crime cometido, tá? Então, a norma primária, ela traz qual é a conduta permitida, então, a descrição do fato, mas a conduta esperada pelos que o sujeito tenha diante daquele fato, e a norma secundária, ela vai estabelecer qual é a conduta que a gente não quer que você tenha e a sanção correspondente, tá? Qual é o interessante aqui nessa percepção de Hans Kelsen? É que, para ele, a norma secundária é mais importante do que a norma primária. Ou então ela seria suficiente a ser dita. Então, bastaria para o Estado descrever qual é a norma secundária, segundo Hans Kelsen, porque a norma primária nada mais é do que um derivado lógico da norma secundária. Ou seja, ao ler a norma secundária,
eu refletindo sobre ela, eu consigo inferir qual é a norma primária. Então, imaginemos que a gente não viu aqui a norma primária, a gente viu só a norma secundária, que é o pai que não presta assistência material ao filho menor deve ser submetido a uma penalidade. O que eu posso inferir disso? Que se eu prestar assistência ao meu filho menor, eu não vou ter nenhuma penalidade. Então, a conduta permitida é prestar assistência ao filho menor. Tá? Então, por isso que ele vai dizer que é suficiente ao legislador ele apresentar essa norma secundária. E é por isso também que a gente chama essa teoria de Hans Kelsen como juízo hipotético condicional. Condicional aqui vem da ideia de que ele sempre coloca uma condição, um se, né? A gente destaca aqui o se. Olha só, se você não prestar assistência material ao filho menor, você receberá uma penalidade. Então, é muito baseado na ideia da ameaça, a ideia de que eu sempre coloco uma condição para o seu comportamento. Olha, se você não fizer isso, você receberá aquilo. Se você fizer isso, você receberá aquilo também. Então, o se, ele condiciona o sujeito. E essa é a ideia de Hans Kelsen. Para quem acompanhou esse conteúdo pelo livro do Paulo Nader, ele faz uma observação, ele diz que houve uma inversão terminológica na obra Teoria Geral das Normas de Hans Kelsen. O que ele quis dizer com isso? Como Hans Kelsen, inicialmente, ele considerava que a norma secundária era mais importante, ele chamava ela de norma primária. E a norma primária ele chamava de secundária, porque era secundária no sentido de que ela fica em segundo plano. Então, para ele, inicialmente, quando ele elaborou sua obra, ele chamava aquela norma que traz a conduta permitida como norma secundária, por considerar aquela secundária no sentido de que ela vem em segundo lugar. E a norma que trazia a sanção, ela era chamada de primária porque ela era mais importante. Só que isso trouxe muita confusão para a compreensão da sua teoria, e em uma obra posterior, onde ele desenvolveu melhor esse pensamento, ele fez essa inversão terminológica para se tornar mais cognoscível o que ele estava dizendo, ou seja, mais fácil de compreender. Ele chamou de norma primária aquela que traz a conduta permitida e a norma secundária aquela que traz a conduta proibida seguida de sanção, tá? Então, colocando aqui em um exemplo ainda mais, para a gente consolidar ainda mais esse entendimento. Então, citei aqui para vocês o artigo 328 do Código Penal, que ele vai ter a seguinte redação: usurpar o exercício de função pública, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então, se a gente lê essa norma, como é que eu organizo ela dentro da estrutura normativa proposta por Hans Kelsen? Então, eu posso pensar que a norma primária, vamos começar, na verdade, pela norma secundária, que é melhor, porque é aquela norma que traz a sanção, né? Então, a norma secundária é, não se você usurpar do exercício de função pública, você receberá uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Ou seja, eu estou descrevendo a conduta proibida e a sanção correspondente. Então, seria mais ou menos eu colocar o se. Se você usurpar o exercício de função pública. Professor, eu quero usurpar o exercício de função pública. Usurpar é você exercer um papel que não é seu. Então, você se passar por um servidor público, você se passar por um policial, por exemplo, isso é crime, tá? Então, é o crime de usurpação de função pública. Se você fizer essa conduta, você receberá uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Essa é a descrição da norma secundária que, para a visão de Hans Kelsen, é a mais importante. Tá? Ela seria suficiente de ser apresentada. Porque daí, a partir dela, eu posso inferir qual é a norma primária. Ou seja, se você não é um servidor público, essa é a descrição do fato, se você não é um servidor público, você não deve se passar por um. Tá? Então, essa é a conduta permitida. Se você não é um servidor, não se passe por um. Essa seria a norma primária. Mas, se você se passar por um servidor sem ser, a descrição da conduta proibida, você receberá uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa, e essa seria, portanto, a norma secundária. Tá? Então, no entendimento de Hans Kelsen, a norma jurídica é, acima de tudo, a norma que impõe uma sanção para a conduta considerada ilícita, e daí, gente, a gente vê que o Código Penal, principalmente quando vocês começarem a estudar mais ainda,
os tipos penais previstos no Código Penal, vocês percebem que é um exemplo de legislação em que as normas jurídicas lá dispostas seguem muito essa estrutura da norma secundária de Hans-Kelsen, né? Enfatizando aquela conduta proibida e a sanção correspondente. Mas a gente vai ver que isso não é realidade em todos os ramos do direito e nem todas as normas jurídicas. Existem situações em que a gente vê que a norma primária ela também vai ter um destaque, inclusive isso é o que o doutrinador Carlos Cossio defende, que é sobre ele que nós iremos falar agora. Carlos Cossio, ele vai partir de uma crítica a Hans Kelsen, porque ele considera que a maioria das pessoas, elas seguem voluntariamente as normas jurídicas, então não é algo muito bom ou muito eficiente para o Estado ele trabalhar sempre na base da ameaça, do se, né, daquele medo da sanção. Então, ele vai dizer que tão importante quanto você apresentar para o indivíduo qual é a conduta proibida e a consequência que ele sofrerá, é você também indicar o que se espera dele e enfatizar a importância da conduta permitida. E é por isso que ele vai dizer, né, o Carlos Cossio, que tanto a transgressão e a aplicação da sanção, quanto o cumprimento espontâneo da prestação, são autênticas expressões da norma jurídica. Portanto, ele vai colocar em pé de igualdade, né, tanto aquela norma que traz a conduta permitida, como aquela que traz a conduta proibida seguida de sanção. Ele vai defender que não deve uma prevalecer sobre a outra. E como é que ele vai unir essas duas normas em pé de igualdade? A partir do disjuntivo ou. É por isso que a gente chama a teoria de Carlos Cossio de juízo hipotético disjuntivo. Então, ele vai dizer, dado um fato, deve ser uma prestação, ou, dado a não prestação, deve ser uma sanção. Então, a norma completa para ele é a junção da norma que traz a conduta permitida, da norma que traz a conduta proibida seguida de sanção, unidas ambas por ou, onde eu apresento ao sujeito, ao mesmo tempo, alternativa, o ou traz essa ideia de alternativa. Ou você faz a conduta permitida, ou você sofrerá a sanção da conduta proibida, tá? Só que aí ele, ao invés de chamar a norma primária e norma secundária, ele chama de perinorma e endonorma. Então, a endonorma, para Carlos Cossio, ela corresponde à norma primária de Hans Kelsen, que é a que vai trazer a conduta permitida. E a perinorma, ela corresponde à norma secundária de Hans Kelsen, que é a que traz a conduta proibida seguida de sanção, tá? Vamos aqui colocar essa ideia de Carlos Cossio em um exemplo, para ficar mais claro. Então, se Kleber é eleitor, essa é a situação fática, esse é o F, né? Se Kleber é eleitor, ele deve votar. Essa é a endonorma, é a conduta permitida. Ou, olha o ou, tá? Dado que Kleber é eleitor e não votou, ou seja, estou descrevendo qual foi a conduta, né, o não P, a não prestação, a conduta proibida, ele é eleitor e não votou, deve-lhe ser aplicada uma multa, que é a sanção, que é o que a gente chama de perinorma. Então, veja que aqui nós vamos ter nessa frase a junção da endonorma e da perinorma, que é a conduta permitida e a conduta proibida, unidas pelo ou apresentando ao sujeito claramente quais são os dois caminhos que ele pode seguir em sociedade, tá? Outro exemplo, artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Na visão de Carlos Cossio, né, no juízo hipotético disjuntivo, como é que eu poderia organizar esse artigo do Código Penal? A integridade corporal ou a saúde deve ser respeitada. Essa é a conduta permitida, que eu vou inferir ela do que está constando aqui no artigo 129 do Código Penal. Se é crime ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, então a conduta permitida é que eu devo respeitar a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ou, se eu não respeitar, deve ser aplicada uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, veja, gente, que para Carlos Cossio se organiza dessa forma, enquanto para Hans Kelsen o suficiente seria colocar: se você ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, receberá uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, enfatizando, portanto, o caráter coercitivo da norma, essa estrutura da norma secundária, tá? Então, para Cossio, o juízo hipotético kelseniano, né, que vem de Kelsen, supervaloriza a transgressão, o ilícito, sendo, pois, incompleto, na medida em que a proposição jurídica deveria conter tanto o enunciado do cumprimento da norma,
quanto de sua desobediência, deixando mais às claras ao indivíduo, que é o destinatário daquela norma, que ele tem opção. Ele tanto pode seguir o que prevê a norma, como não seguindo, o que acontecerá com ele, certo? Então, no esquema cossiano, tanto a prestação como a sanção gozam de igual importância. O lícito e o ilícito são lados opostos de uma mesma realidade normativa, devendo ambos estarem contidos no mesmo juízo proposicional, o que não se verificaria no juízo hipotético condicional de Kelsen, cuja estrutura lógica é incapaz de examinar cumprimento e transgressão na mesma proposição, já que ele entende que são normas jurídicas separadas, a norma primária e a norma secundária, tá? Vamos colocar aqui para a gente fechar essa ideia, uma norma jurídica na perspectiva de Kelsen e na perspectiva de Carlos Cossio. Então, a norma que eu apresento aqui para vocês como exemplo é: a aposentadoria é compulsória aos 70 anos, ou seja, é obrigatória aos 70 anos, atingindo 70 anos de idade, o sujeito necessariamente deverá se aposentar caso ele preencha os requisitos para a aposentadoria. Então, para Kelsen, como seria organizar essa norma de conduta na estrutura normativa? Se o funcionário com 17 anos se o funcionário com 70 anos não for aposentado compulsoriamente, deve ser aplicada uma sanção ao funcionário responsável. Vê que eu inicio aqui com a descrição da conduta proibida e já trazendo que deve ser aplicada uma sanção para quem fizer aquela conduta proibida. Já na perspectiva, de Cossio, se o funcionário completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente. Primeiro eu apresento qual é aquela conduta que eu espero que se tenha. Ou, se não o foi, deve ser aplicada uma sanção à autoridade responsável. E a partir daí, eu mostro que há outra alternativa, que é o descumprimento da norma e a aplicação de sanção, tá? O que eu acho interessante da abordagem que Paulo Nader faz sobre esse assunto é que no finalzinho do tópico, quando ele trata sobre isso, ele traz a percepção dele sobre como deve ser organizada a norma jurídica. Ele vai dizer, olha, nós partimos de Hans Kelsen, que traz a norma jurídica dividida, separada em duas, que é a norma primária e a norma secundária. Então, a norma primária, se dado um fato, deve ser uma prestação, e a norma secundária, se dada a não prestação, deve ser sanção, tá? Temos a visão, aqui é a visão de Kelsen, que divide nesses dois, dando importância para qual, pessoal? Para essa segunda. Se não P, deve ser S. Temos a visão do Cossio, que reúne, que junta as duas normas, com um ou, ele ainda entende que é separado, que existe uma endonorma e existe uma perinorma, tá? E ele une as duas com ou, dizendo que o sujeito tem a alternativa de seguir uma ou outra norma. E ele apresenta, Paulo Nader, essa terceira percepção, onde ele diz que aqui eu vou ter uma unidade, uma unificação dessas duas estruturas, onde ele vai, ao invés de apresentar o ou, como alternativa, ele já traz tudo junto. Ele inclui aqui essa expressão, sob pena de. Então, se eu tenho um fato, deve ser uma determinada prestação, sob pena de sanção. Então, seria como se ele reduzisse aqui a norma secundária ou a perinorma, dependendo da visão de Kelsen ou de Cossio, onde ele reduzisse essa descrição da conduta proibida, ele coloca o sob pena de, aí já coloca sanção. Eu acho bem interessante essa percepção dele, porque resume, facilita a compreensão da estrutura da norma jurídica e, inclusive, é adotado pelo legislador em alguns artigos, a gente consegue perceber essa estrutura. Eu trouxe aqui como exemplo o artigo 118 do Código Civil, que diz o seguinte: o representante é obrigado a aprovar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão de seus poderes. Então, veja que até aqui, gostaria que a gente parasse a leitura até aqui, até aqui eu tenho a descrição de um fato e o dever ser. Qual é a descrição de um fato? Você é representante de alguém. Então, se você está representando alguém, você está lá com procuração, por exemplo, para representar uma pessoa, o que você deve fazer? Você é obrigado a aprovar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão dos seus poderes. E se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Sob pena de, não fazendo, responder pelos atos que a este excederem. Ou seja, eu posso responder pelos atos que eu fizer em nome de outra pessoa, respondo pessoalmente, se eu não tiver provado
que eu tenho poder para aquilo, né, que eu sou o legítimo representante daquela pessoa. Então, esse é um exemplo de norma jurídica que traz tanto a conduta permitida como a conduta proibida seguida de sanção. Só que para auxiliar e para reduzir na elaboração do texto, utiliza a expressão sob pena de e trazendo já a consequência que eu sofrerei caso não cumpra com aquela norma jurídica. Então, gente, esse era o assunto da nossa aula de hoje, um assunto relativamente mais curto, né, mais pontual, mas que a gente já debateu um pouco, né, a partir das leituras realizadas, e eu estou à disposição para tirar dúvidas e ainda conversar sobre o que vocês sentirem necessidade sobre esse assunto. Espero que tenham compreendido, né, a aula encerra por aqui hoje, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.